Meu nome é Joaquim, e em 1950 eu trabalhava como coveiro no pequeno cemitério de São Vicente, uma cidadezinha no interior do Brasil. Naquela época, o cemitério era um lugar sombrio e isolado, cercado por uma densa floresta que parecia engolir qualquer vestígio de luz. Uma noite, enquanto eu cavava uma nova cova para um enterro no dia seguinte, ouvi um som estranho vindo de uma das sepulturas antigas. Era um som baixo e abafado, como se alguém estivesse batendo na tampa de um caixão. Meu coração disparou, mas eu tentei me convencer de que era apenas minha imaginação. No entanto, o som persistiu e ficou mais alto. Peguei minha lanterna e me aproximei da sepultura de onde o som parecia vir. Era a sepultura de Maria, uma jovem que havia falecido tragicamente alguns meses antes. Com as mãos trêmulas, comecei a escavar a terra ao redor do caixão. Quando finalmente consegui abrir o caixão, fiquei horrorizado ao ver que o corpo de Maria estava deitado de lado, com as mãos ensanguentadas e marcas de arranhões na tampa do caixão. Ela havia sido enterrada viva. Enquanto eu tentava processar o que estava vendo, senti uma presença atrás de mim. Virei-me lentamente e vi uma figura sombria, com olhos vazios e um sorriso macabro. Era o espírito de Maria, que agora vagava pelo cemitério em busca de vingança. Desde aquela noite, o cemitério de São Vicente nunca mais foi o mesmo. Os moradores da cidade começaram a relatar avistamentos de uma figura fantasmagórica entre as sepulturas, e muitos acreditavam que era o espírito inquieto de Maria. Eu, por minha vez, nunca mais consegui dormir em paz, assombrado pelas lembranças daquela noite terrível. No ano de 1978, em um pequeno município do interior do Brasil, havia um cemitério cercado por uma densa floresta. Este cemitério era o lar e o local de trabalho de João, o coveiro noturno. João era um homem simples, reservado e pouco falante, mas seu semblante sempre trazia uma expressão de preocupação, como se carregasse um fardo invisível. João assumira o posto de coveiro em uma época difícil de sua vida, após perder toda a família em um trágico acidente. Isolado da sociedade, encontrou consolo entre os túmulos e lápides, em meio ao silêncio que a morte proporcionava. No entanto, o que ele esperava ser um refúgio tranquilo, revelou-se um cenário de horrores inexplicáveis. As primeiras semanas foram calmas, com apenas o som dos animais noturnos e o farfalhar das árvores ao vento. No entanto, as coisas começaram a mudar. Uma noite, enquanto realizava uma ronda de rotina, João notou uma estranha neblina que se formava entre os túmulos. Ele sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas atribuiu isso ao frio e seguiu em frente. Porém, a neblina tornou-se um presságio de algo muito mais sinistro. Os primeiros vultos começaram a aparecer de maneira sutil. João os via de relance, sempre no canto do olho, sombras movendo-se entre as lápides. Ele tentava ignorá-los, dizendo a si mesmo que era apenas sua imaginação. Mas à medida que os dias passavam, as aparições se tornavam mais frequentes e mais claras. Uma noite, enquanto estava em sua pequena cabana no centro do cemitério, João ouviu uma batida suave na porta. Ao abrir, não encontrou ninguém, apenas o silêncio opressor da noite. Porém, quando voltou para dentro, viu, pelo reflexo do espelho, um vulto parado atrás dele. Ele se virou rapidamente, mas não havia nada. O coração de João disparou e ele sentiu que estava perdendo a sanidade. Os relatos de outros moradores da cidade sobre vultos e aparições no cemitério eram frequentes, mas sempre tratados como meras lendas urbanas. Para João, entretanto, esses vultos não eram histórias, mas uma realidade aterrorizante. Ele começou a perceber que os vultos pareciam seguir uma espécie de padrão, aparecendo sempre nas mesmas áreas, às mesmas horas. Em uma dessas noites, resolveu confrontá-los. Armado com uma lanterna e uma coragem nascida do desespero,
João dirigiu-se ao coração do cemitério. Lá, em meio à neblina densa, ele viu um vulto mais nítido do que nunca. Era uma figura alta, com olhos brilhantes que pareciam refletir a luz da lua. João tentou falar, mas sua voz falhou. O vulto avançou lentamente e João sentiu uma presença fria que o paralisou. Em um ato de desespero, João começou a recitar orações que aprendera na infância. O vulto parou, como se hesitasse, e então desapareceu na neblina. João caiu de joelhos, suando e tremendo. Naquela noite, ele jurou que deixaria o cemitério e nunca mais voltaria. No dia seguinte, João deixou o cemitério e a cidade sem olhar para trás. Os moradores nunca souberam exatamente o que aconteceu, mas as histórias de vultos no cemitério continuaram. Alguns acreditavam que eram apenas lendas, mas para João, os horrores que testemunhou eram reais e marcariam sua alma para sempre. João viveu o resto de seus dias em uma pequena vila distante, onde nunca mais mencionou o cemitério ou os vultos que o assombraram. Ele sabia que algumas coisas são melhores quando deixadas no esquecimento, escondidas nas sombras onde pertencem. E, enquanto o cemitério permanecesse, os vultos continuariam a vagar, esperando por sua próxima vítima. Em 1962, a pequena cidade de Green Hollow, no interior dos Estados Unidos, ficou conhecida não apenas por seu charme pitoresco, mas também por um episódio macabro que abalou a comunidade e se tornou uma lenda perturbadora. O cemitério de Green Hollow, situado na periferia da cidade, era administrado por Thomas Grady, um coveiro veterano conhecido por sua dedicação e comportamento excêntrico. Thomas, um homem solitário na casa dos 50, passara a maior parte de sua vida cuidando dos túmulos e mantendo o cemitério em ordem. Morava em uma pequena cabana ao lado do cemitério e raramente saía de lá, exceto para suas necessidades básicas. Ele era uma figura enigmática e evitava interações sociais, o que gerava rumores entre os moradores. A tranquilidade de Green Hollow foi quebrada quando, durante uma noite fria de outubro, Thomas começou a relatar experiências perturbadoras que presenciava durante suas rondas noturnas. Segundo ele, coisas inexplicáveis aconteciam após o anoitecer, fenômenos que desafiavam a lógica e despertavam um terror primal. Thomas relatou que, em certas noites, ouvia vozes sussurrando em línguas desconhecidas, vindas de túmulos recém-abertos. O coveiro afirmava que essas vozes pareciam dialogar entre si, discutindo coisas sombrias e incompreensíveis. Além das vozes, Thomas começou a notar uma figura sombria vagando entre as lápides. Essa figura, que ele descrevia como um homem alto, vestido com um manto preto e com olhos que brilhavam como carvões incandescentes, aparecia e desaparecia em um piscar de olhos. A princípio, os moradores não deram muita importância aos relatos de Thomas, acreditando que se tratava apenas da imaginação fértil de um homem solitário. No entanto, a situação se intensificou quando outros começaram a testemunhar fenômenos semelhantes. Jovens que se aventuravam no cemitério à noite voltavam pálidos e tremendo, relatando ter visto a figura sombria ou ouvido as mesmas vozes sussurrantes. A notícia se espalhou rapidamente, e logo o cemitério de Green Hollow tornou-se um ponto de interesse mórbido, atraindo curiosos, jornalistas e investigadores paranormais. As histórias de Thomas ganharam uma repercussão nacional, e o coveiro tornou-se uma figura controversa, alguns o considerando um profeta do sobrenatural, enquanto outros o viam como um lunático. A situação culminou em uma noite fatídica de novembro, quando Thomas desapareceu misteriosamente. A última vez que foi visto, ele estava realizando sua ronda noturna habitual. No dia seguinte, sua cabana estava vazia e em desordem, como se ele tivesse saído às pressas.
As buscas pela floresta e arredores do cemitério não encontraram nenhum sinal dele. Apenas uma semana depois, o corpo de Thomas foi encontrado em uma cripta abandonada, com uma expressão de terror congelada no rosto e as mãos enegrecidas, como se tivesse tentado lutar contra algo ou alguém. A autópsia não conseguiu determinar a causa exata da morte, mas os rumores sobre forças sobrenaturais se intensificaram. Os investigadores paranormais que visitaram o cemitério após a morte de Thomas relataram uma presença maligna e opressiva no local, reforçando a crença de que algo além da compreensão humana estava em ação. O cemitério de Green Hollow foi eventualmente fechado e abandonado, tornando-se um local evitado por todos. A história de Thomas Grady e as experiências perturbadoras que ele relatou permanecem até hoje como uma lenda macabra, um aviso sombrio sobre os mistérios que podem residir nos lugares mais tranquilos e aparentemente inofensivos. Green Hollow nunca se recuperou totalmente do ocorrido, e a memória de Thomas Grady ainda assombra a cidade, lembrando a todos que, às vezes, a linha entre a realidade e o sobrenatural é mais tênue do que se imagina. Em uma fria noite de outubro de 1963, em Sleepy Hollow, Nova York, John Hargrove estava terminando seu turno como coveiro no antigo cemitério da cidade. John era um homem solitário de meia-idade, conhecido pela sua dedicação ao trabalho e pela habilidade de lidar com a morte. Ele herdou a profissão de seu pai e, como ele, via o cemitério não apenas como um local de descanso, mas como um santuário sagrado que merecia respeito e cuidado. O cemitério de Sleepy Hollow tinha fama de ser assombrado. As lendas locais falavam de espíritos inquietos, de figuras sombrias vistas à noite e de sussurros inexplicáveis carregados pelo vento. John, no entanto, sempre ignorou essas histórias, tratando-as como superstições bobas. Para ele, o cemitério era apenas um lugar de trabalho. Tudo mudou em uma noite particularmente gélida. Enquanto John cavava uma nova cova perto de uma antiga árvore retorcida, ele descobriu algo estranho. Uma pequena caixa de madeira enterrada profundamente no solo. A caixa estava selada com símbolos estranhos e desgastados pelo tempo. Intrigado, ele a levou para Dentro sua da cabana, caixa, onde John sob a luz encontrou fraca um diário de uma lamparina antigo e uma decidiu estranha abri-la. boneca de pano, com olhos de botões negros que pareciam observar cada movimento dele. O diário, escrito com uma caligrafia tremida, pertencia a um homem chamado Elias Wainwright, que foi o coveiro do cemitério durante o século XIX. As páginas estavam cheias de relatos de atividades paranormais e de uma maldição lançada sobre o cemitério por um grupo de bruxas que, segundo a lenda, foram enterradas vivas nas profundezas do terreno. Conforme John lia o diário, começou a sentir uma presença sombria ao seu redor. O ar na cabana ficou denso e ele ouviu sussurros indistintos e passos suaves. De repente, a lamparina apagou-se, mergulhando-o na escuridão total. John sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas tentou manter a calma, acendendo novamente a lamparina. Naquele momento, ele percebeu que a boneca de pano havia desaparecido. Ele olhou ao redor freneticamente, mas não havia sinal dela. De repente, uma voz fria e sussurrante ecoou pela cabana. Você desenterrou o que deveria permanecer enterrado. O terror de John aumentou quando a porta da cabana se abriu violentamente e uma figura sombria apareceu na entrada. Era uma mulher pálida, com olhos vazios e uma expressão de agonia. Ele reconheceu a descrição da mulher no diário de Elias, uma das bruxas enterradas vivas. Ela avançou lentamente em direção a ele, enquanto John, paralisado pelo medo, recuava até encostar-se à parede. A bruxa estendeu a mão esquelética e murmurou uma maldição em uma língua esquecida. John sentiu uma dor excruciante no peito e caiu no chão, perdendo a consciência.
Quando ele acordou, estava de volta ao cemitério, deitado na cova que estava cavando. A noite estava mais escura do que nunca, e o som do vento parecia carregar os gritos das almas inquietas. John tentou se levantar, mas sentiu uma força invisível segurando-o. Olhando ao redor, viu várias figuras espectrais observando-o das sombras. Desesperado, John gritou por ajuda, mas sua voz foi engolida pela escuridão. As figuras começaram a se aproximar, e ele viu rostos contorcidos de dor e raiva. Eles eram as vítimas da maldição, almas que nunca encontraram descanso. A última coisa que John viu foi o olhar vazio da boneca de pano, agora segura pela bruxa que havia lançado a maldição. No dia seguinte, os moradores de Sleepy Hollow encontraram o cemitério abandonado. John Hargrove havia desaparecido, e a cova que ele estava cavando estava vazia. No fundo da cova, apenas a boneca de pano permanecia, com seus olhos de botões negros, como um aviso sombrio para qualquer um que ousasse perturbar os mortos. A partir daquele dia, ninguém mais se atreveu a trabalhar no cemitério. Ele foi deixado para a natureza, e as lendas sobre as bruxas enterradas vivas e o coveiro desaparecido se tornaram parte do folclore sombrio de Sleepy Hollow, lembrando a todos que alguns segredos devem permanecer enterrados para sempre. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixe seu like. Ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Obrigado!